Estamos aqui novamente, no primeiro domingo do ano de 2022. E hoje comemoramos a visita, dos Reis Magos ao nosso Rei Jesus. Por que hoje? A igreja entende que os brasileiros, têm dificuldade no dia 6 de janeiro de participar das celebrações, da festividade. Então a CNBB transferiu para o primeiro domingo após a festa da Santa Mãe de Deus, ou seja, ontem, dia 1º, foi a festa, a celebração, a comemoração da Santa Mãe de Deus. E hoje é o primeiro domingo depois dessa comemoração. Então nós comemoramos, antecipadamente a visita dos Reis Magos ao Rei Jesus. E cada vez que a gente vai lendo, vai aprendendo um pouco, estudando um pouquinho mais, a gente vai se admirando de como é bela e como é verdadeira a história do menino, O menino que nasceu numa estrebaria, a gente vê um pouquinho aqui no presépio, que eu montei, um lugar simples, com os bichinhos, com o que ele podia ter ali de melhor dado por José e Maria, Os anjos cantaram Glória in excelsis Deo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, Aqui, nesse momento de felicidade do nascimento dele. Os anjos também, numa primeira manifestação, foram avisar aos pastores que tinha nascido o Salvador prometido. Porque não era historinha, de verdade eles sabiam, eles tinham sido ensinados desde sempre que viria o Salvador. E de onde eles estavam pastoreando, eles correram para vir adorar o menino Jesus, Então no presépio a gente coloca, muitos pastores, muitas ovelhinhas, aqueles que vieram correndo adorar o menino, Aqui no meu não tem não, mas em muitos tem também as pastoras, As pastoras também são colocadas, eu não tenho essa imagem, mas também, porque não eram só homens, as mulheres também foram avisadas de que o Salvador estava nascendo. E 40 dias depois do nascimento de Jesus, ele foi apresentado no templo, para Ana e Simeão, que fizeram várias profecias para o menino, entre elas aquela que fala que uma espada transpassaria o coração de Maria. Mas esse momento é um momento de alegria, E quem é que chega? Chegam os reis, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 dias depois do nascimento de Jesus, os reis chegam. Eles são reis do Oriente, gente. Para quê? Porque vieram de tão longe adorar o menino. De verdade, para nos mostrar que Jesus não veio só para nós, branquinhos que estamos na igreja, Jesus veio para todos, para os pagãos, para aqueles ateus, para quem não acredita, ele veio para todos. Ele quer todos, ele quer reunir a todos. E a gente sabe que numa família, quando nasce uma criança, todos, nós reunimos em volta dessa alegria. E aí nasceu Jesus, uma criança, um menininho, que trouxe muitos em torno dele, inclusive os reis, E assim, eles eram pessoas cultas, lá da terra deles, conheciam um pouco de tudo que acontecia também aqui no Ocidente, apesar deles serem do Oriente, Mas eles estudavam, E naquela época as pessoas estudavam muito as estrelas. E quando Jesus nasceu, a estrela que apareceu foi totalmente diferente. E ela não estava caminhando na mesma direção, digamos assim, de todas as outras estrelas. Ela estava indo na direção oposta. Isso deu aos magos a certeza
de que estava indicando o nascimento do menino Deus, que era o prometido, né? O Messias, o Salvador. E de verdade, os reis, eles acreditavam que em Jerusalém estaria uma grande festa, pois ia nascer o rei dos judeus, né? Mas ao contrário, né? Não tinha festa nenhuma, o rei Herodes não queria saber de nada, né? De verdade, ele tinha medo de perder o trono, né? E aí, quando ele vê aquela caravana enorme, né? De 3 reis vindo visitar o rei dos judeus, ele se apavora. Ele se apavora por quê? Porque ele, de verdade, ele não era descendente de Jacó. Herodes era descendente de Esaú. Ele não era, então, descendente dos judeus, né? Ele se elegeu rei da Judéia porque ele paparicava, ele adulava Júlio César. Os magos, né, quando Herodes pediu para que eles voltassem e avisassem a ele aonde tinha nascido o rei dos judeus, eles até aceitaram essa proposta de Herodes, porque eles não sabiam da história, não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Mas assim que eles chegaram em Jerusalém para perguntar pelo nascimento, a estrela sumiu. Por que sumiu? Porque não era ali, né? Não era ali que os magos tinham que adorar o Messias. E assim que eles saíram da cidade, a estrela voltou a guiá-los. Deus muitas vezes é assim com as nossas, com a missão que Ele dá pra gente, né? Ele testa um pouquinho, né? Vê a nossa fé, a certeza de que a gente tem de que realmente, né? A gente está sendo conduzido por Ele. E aí o que eles fizeram? Eles foram, encontraram, né? O menino Deus através da estrela, né? A estrela que guiou os magos, né? A gente tem a ideia, né, de que foi assim, né? Contam uma outra versão de que era como a coluna de fogo que guiou o povo no deserto, né? Então, assim, a gente imagina uma estrelinha pequena, né? Brilhosa, mas pequena, mas não era, né? Era algo que iluminava maravilhosamente o caminho daqueles reis, né? E de toda a sua comitiva. E quando eles chegaram àquele pequeno estábulo, vendo um rei pobre, como não se admiraram e não viraram as costas? Não é verdade? Humanamente falando, o que faríamos? Viraríamos as costas. Não, esse não pode ser o rei dos judeus, né? Mas não. Por que não viraram as costas? Porque de verdade, Deus é quem estava conduzindo. E eles sabiam que aquele realmente era o grande escolhido de Deus, né? O Filho de Deus que se fazia homem ali no colo, né? No regaço de Maria, estava ali para ser adorado. E assim, com toda a humildade, né, se prostraram de joelhos para adorarem o menino Deus. E ao adorarem o menino Deus, abriram os presentes. Com certeza, né, eram muitos os presentes. Quando a gente vai visitar um bebê que nasce, a gente leva presente, não é? É uma forma de se alegrar também com aquela família. E eles levam, né, vários presentes. Mas o que mais ficou marcado para nós foi que eles deram ouro, incenso e mirra. Qual o significado disso para um bebê? Não é verdade? E aí, assim, me aprofundando um pouquinho, né, eu percebi, né, eu li, e aí a homilia de hoje da Santa Missa ainda diz, né, o ouro representa o reconhecimento de que ele é rei. O incenso é o reconhecimento de que ele é Deus. E a mirra? A mirra era um perfume, era algo com um cheiro agradável,
para envolver os defuntos. Então era para mostrar que ele era homem também, né? E que estava também sujeito à morte. Só que ele vence a morte, não é, gente? Ele ressuscita, né? Então, assim, os presentes têm um significado. E achei também, né, encontrei também o motivo, né, assim, digamos, da gente saber o nome dos reis. Por que esses três têm nome, né? Que nome é esse, né? E aí, a gente percebe, né, que a fé os levou até o Salvador. Eles não desanimaram diante da dificuldade ali de não achar ninguém em Jerusalém, né? E, segundo uma tradição, os reis magos simbolizam, né, as três raças que existiam, conhecidas, né, na época, né? A branca, a amarela e a negra, né? Os reis são representados assim, né? Aqui eu tenho o negro, a amarela não tá muito não, tá? Mas esse aqui tem o olhinho mais puxado, como os asiáticos. E esse aqui, então, a raça branca, né? Eram as raças conhecidas na época, né? Depois foram tendo as misturas, a miscigenação, né? E aí, ainda falando deles, né? Conta essa lenda que eles eram descendentes dos 3 filhos de Noé. Sem, que quer dizer Gaspar, Cã, que quer dizer Baltazar, e Jafé, que quer dizer Melchior, né? Ou representa cada um deles, né? Gaspar quer dizer ele vai levado pelo amor. Baltazar quer dizer sua vontade é rápida como a flecha e faz a vontade de Deus. Melchior significa ele penetra docilmente. Bonito, não é? O significado do nome de cada um os levou até o Messias. E nós? O que nos leva até Jesus, até o nosso Salvador? E o que temos para oferecer a Ele? Os reis ofereceram o que tinham de melhor, porque na cidade onde eles moravam, né, no lugar que eles moravam, essas coisas eram muito importantes, as especiarias, os perfumes, né? Tudo vinha lá do Oriente, né? Além do ouro, né? O ouro é o metal puro, né? Então eles ofereceram o que tinham de melhor. E o que temos nós para oferecer? Que fique no nosso coração esse desejo, né? De nesse ano que se inicia, né, de 2022, que possamos oferecer o melhor para Jesus. O melhor não materialmente, mas o que temos de melhor para oferecer a Ele? O nosso amor, a nossa certeza de que Ele cuida de tudo e a nossa adoração. Ele está sempre nos esperando para ser adorado. Na Santa Missa ou no Sacrário. Ele espera a nossa adoração. Então que a gente possa, né, aproveitar esse momento e fazer uma proposta, né? Quem sabe? Uma vez por mês, uma vez por semana, não é? Não sei o que é possível para cada um de nós. Ah, uma dica. Todo terceiro sábado, Jesus fica exposto todo o dia lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário. É fácil, né? É no centro da cidade, é passagem para muitos bairros. Quem sabe não é um momento de dar uma paradinha e falar um oi para Jesus. E assim a gente vai se acostumando a estar mais perto dele. Fica um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. E depois a gente não quer mais sair dali. A gente quer ficar sempre muito pertinho dele.
Então, assim, que a gente possa realmente, né, aproveitar tudo o que Deus vai nos dando, vai nos mostrando, para que a gente possa estar sempre com Ele, né? Sempre mais perto dele, né? E aí os magos, né, eles, apesar de terem, a princípio, aderido à proposta de Herodes, eles não voltaram para contar a Herodes aonde estava o menino Deus. Foi uma saída estratégica, né? Eles voltaram para sua terra por outro caminho. E que a gente possa, então, pedir ao Senhor que conduza a cada um de nós, que ilumine tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for viver nesse ano. Que possamos abrir o coração. Temos a graça de termos nascido num berço católico, onde Jesus se entrega por nós na Eucaristia. Belém, né, onde ele nasceu.